Capítulo 8. História de Cunegundes. Estava deitada na minha cama e dormia profundamente, quando aprouve ao céu enviar os búlgaros ao nosso belo castelo de Thunder-ten-Tronckh. Degolaram meu pai e irmão, cortaram minha mãe aos bocados. Um búlgaro enorme de 6 pés de altura, vendo que eu tinha perdido os sentidos com tal espetáculo, apressou-se a violar-me. A dor fez-me voltar a mim. E gritei, debati-me, mordi, arranhei, tentei arrancar os olhos ao búlgaro, sem saber que tudo quanto se passava no castelo de meu pai era uma coisa trivial. O bruto ainda deu uma navalhada na minha nádega esquerda. Eu ainda tenho a marca. Espero vê-la ainda, disse o ingênuo Cândido. Vais ver, disse Cunegundes, mas continuemos. Então continuai, retorquiu Cândido. Ela retomou assim o fio da sua história. Um capitão búlgaro entrou, viu-me toda cheia de sangue, e o soldado pareceu não dar por ele. O capitão irritou-se com a falta de respeito que aquele bruto lhe testemunhava e matou-o sobre o meu corpo. Em seguida, fez-me tratar e levou-me como prisioneira de guerra lá para o seu quartel. Passei a lavar-lhe as poucas camisas que possuía e fazia-lhe a comida. É preciso confessar a você que ele me achava muito linda, e não vou negar que ele era bem feito e tinha a pele branca e macia. Possuía, porém, pouco espírito, pouca filosofia. Via-se bem que não tinha sido educado pelo Dr. Pangloss. Ao fim de 3 meses, tendo perdido todo o dinheiro e tendo se aborrecido de mim, vendeu-me a um judeu chamado Dom Issachar, que traficava em Holanda e Portugal, e gostava muito de mulheres. Este judeu se apaixonou por mim, mas não conseguiu vencer a minha resistência. Defendi-me melhor dele que o do soldado búlgaro. Uma mulher de honra pode ser violada uma vez, mas a sua virtude se fortalece. O judeu, para me conquistar, trouxe-me para esta casa de campo em que estamos agora. Julgara até então que nada havia no mundo que fosse tão belo como o castelo de Thunder-ten-Tronckh, mas estava enganada, tenho de reconhecer. O inquisidor Mor me viu um dia na missa, mirou-me muito e mandou-me dizer que queria falar acerca de um assunto particular. Fui levado ao seu palácio, falei-lhe de meu nascimento e ele fez-me ver quanto era desonroso para mim pertencer a um israelita. Propuseram da sua parte a Dom Issachar ceder-me a Monsenhor. Mas Dom Issachar, que é banqueiro da corte e homem de fortuna, recusou a proposta. O inquisidor ameaçou-o com um auto de fé. E o meu judeu, intimidado, concluiu com ele um negócio em virtude do qual a casa e eu pertenceríamos em comum a ambos, dispondo o judeu das segundas, quartas e sábados, e o inquisidor dos restantes dias da semana. Há 6 meses que esta convenção subsiste, não sem algumas discussões, porque muitas vezes é indeciso se a noite de sábado para domingo pertence à antiga lei ou à nova. Quanto a mim, até agora, tenho resistido a ambos, e creio que é essa a razão de ser ainda amada por eles. Enfim, para afastar o flagelo dos tremores de terra e intimidar Dom Issachar, aprouve o Monsenhor, o inquisidor, mandar celebrar um auto de fé. Tive a honra de ser convidada e deram-me um lugar esplêndido. Entre a missa e a execução, serviram refrescos às damas. Fiquei, na verdade, horrorizada quando vi queimar os 2 judeus e o biscainho que tinha casado com a comadre. Mas foi tal a minha surpresa, o meu horror e a minha perturbação quando vi dentro de um sanbenito e com uma mitra na cabeça uma figura que se assemelhava à de Pangloss, que esfreguei os olhos, fixei o olhar e desmaiei quando o vi ser enforcado. Mal tinha recobrado os sentidos quando vos vi completamente nu. Foi então o cúmulo do horror, da consternação, da dor, do desespero. Dir-vos-ei, sem mentir, que a vossa pele é ainda mais branca que a do capitão búlgaro, e que tendes uma carnação ainda mais perfeita que a dele. Esta vista agravou os sentimentos que me dominavam, que me devoravam.
Queria gritar, queria dizer: parai, bárbaros! Mas faltou-me a voz. Além disso, os meus gritos teriam sido inúteis. Enquanto vos açoitava, dizia para comigo: como é possível que o amado Cândido e o sábio Pangloss se encontrem em Lisboa, um para receber 100 de açoites e o outro para ser enforcado por ordem de Monsenhor, o inquisidor de quem sou a bem-amada? Pangloss enganava-me, pois, cruelmente, quando me dizia que tudo ocorre no mundo pelo melhor. Agitada, de cabeça perdida, ora fora de mim, ora prestes a morrer de fraqueza, enchia minha cabeça a lembrança da carnificina de meu pai, de minha mãe e de meu irmão, a insolência do vilão soldado búlgaro, a navalhada que me deu, a minha servidão, o meu trabalho de cozinheira em casa do meu capitão búlgaro, o abominável Dom Issachar e o vilão do inquisidor, o enforcamento do Dr. Pangloss, o miserere em Cantochão, enquanto vos açoitavam, e, sobretudo, o beijo que me destes atrás do biombo, no dia em que vos vira pela última vez. Dava graças a Deus que vos trazia de novo até mim, depois de tantos sofrimentos. Recomendei à minha velha que cuidasse de vós e vos trouxesse a esta casa logo que fosse possível. Ela cumpriu cuidadosamente as minhas ordens. E eu saboreei o prazer inexprimível de vos tornar a ver, de vos ouvir e conversar convosco. Mas deveis estar com uma fome devoradora, e eu tenho também grande apetite. Vamos começar a cear. Sentaram-se os dois à mesa. Depois da ceia, foram sentar-se no sofá que já mencionei. Aí se encontravam, quando chegou o senhor Dom Issachar, um dos donos da casa. Era sábado e ele vinha usufruir os seus direitos e expandir o seu terno amor.